Você já ficou ansioso e sentiu isso no estômago? Um aperto na barriga? Um enjoo estranho? Fome sumindo do nada? Vontade de ir ao banheiro? Ou aquela sensação de borboletas, como se algo estivesse errado? E aí vem a pergunta: por que uma emoção que parece estar na cabeça mexe tanto com o estômago? A resposta pode estar em algo que muita gente chama de segundo cérebro. Sim, seu intestino e seu estômago não são apenas lugares onde a comida passa. Eles conversam com o cérebro o tempo todo. E essa conversa pode influenciar ansiedade, humor, tensão, energia e até aquela sensação de alerta que aparece sem motivo claro. Hoje você vai entender isso de forma simples. Bem-vindo ao Mente em Palitos, um lugar para entender sua mente de forma simples, leve e visual. E antes de começar, este vídeo é educativo e não substitui orientação médica, psicológica ou nutricional, mas pode te ajudar a entender melhor por que sua ansiedade às vezes parece começar na barriga. Muita gente pensa que a ansiedade é algo que acontece só na mente, como se fosse apenas pensamento acelerado, preocupação, medo, imaginação, cenários futuros. Mas a ansiedade também é uma resposta do corpo. Ela muda sua respiração, seu coração, seus músculos, sua atenção e também muda seu sistema digestivo. Por isso, quando você está ansioso, o estômago pode reagir antes mesmo de você entender o que está sentindo. O corpo não separa tudo em caixinhas. Cabeça e barriga estão conversando o tempo inteiro. O chamado segundo cérebro é uma forma simples de falar sobre a rede nervosa que existe no sistema digestivo. Essa rede ajuda a controlar movimentos do intestino, digestão, sensações internas e comunicação com o cérebro. Ela não pensa como o cérebro da cabeça. Ela não cria ideias, não toma decisões complexas, mas ela sente, reage e envia sinais. É como se existisse uma central de comunicação dentro da barriga. E essa central fala com o cérebro principal através de caminhos nervosos, químicos e hormonais. É por isso que o intestino pode influenciar como você se sente, e o cérebro também pode influenciar como seu intestino funciona. A conexão entre cérebro e intestino funciona como uma via de mão dupla. Quando sua mente percebe ameaça, pressão ou medo, ela envia sinais para o corpo, e o corpo responde. O estômago pode apertar, a digestão pode desacelerar, o intestino pode ficar mais sensível. Você pode sentir enjoo, gases, dor ou urgência. Mas o caminho também funciona ao contrário. Quando seu sistema digestivo está irritado, inflamado, desconfortável ou desregulado, ele também pode enviar sinais para o cérebro. E esses sinais podem aumentar sensação de alerta, irritação, inquietação ou ansiedade. Não é coisa da sua cabeça, é comunicação corpo-mente. Quando a ansiedade aparece, seu corpo pode entrar em modo alerta, como se estivesse dizendo, tem perigo, mesmo que o perigo seja uma reunião, uma mensagem, uma conta, uma decisão ou um pensamento. Nesse modo, o corpo tenta preparar você para agir. Mais energia vai para os músculos, o coração acelera, a respiração muda, a atenção fica focada em ameaça. E a digestão? Ela pode ser colocada em segundo plano, porque para o corpo em alerta, digerir não parece prioridade. Prioridade é sobreviver. Então, o estômago sente, o intestino sente. A barriga vira um dos primeiros lugares onde a ansiedade aparece. O problema é que isso pode virar um ciclo. Você sente um desconforto no estômago, aí pensa, será que tem algo errado comigo? E se eu passar mal? E se isso acontecer fora de casa? E se eu não conseguir controlar? Esses pensamentos aumentam a ansiedade. A ansiedade aumenta a tensão no corpo, e a tensão pode aumentar ainda mais o desconforto na barriga. Então a pessoa fica presa em um ciclo. Barriga estranha, preocupação, mais ansiedade, mais barriga estranha. E quanto mais você tenta controlar cada sensação, mais atento você fica a qualquer sinal do corpo. Seu cérebro está sempre perguntando ao corpo, estamos seguros? E o corpo responde com sinais. Respiração calma pode dizer, tá tudo bem. Músculos relaxados podem dizer, não há ameaça. Mas tensão, dor, desconforto, enjoo ou aperto podem ser interpretados como sinais de perigo, mesmo quando não existe um perigo real.
Por isso, às vezes, um desconforto físico vira ansiedade mental. O cérebro sente algo estranho no corpo e tenta explicar. Só que nem sempre a explicação vem calma. Às vezes vem em forma de preocupação. Dentro do intestino existe um mundo invisível chamado microbiota. São trilhões de micro-organismos que vivem ali e participam de processos importantes no corpo. Eles ajudam na digestão, na proteção do intestino, na produção de substâncias, na comunicação com o sistema imune e também podem influenciar sinais enviados ao cérebro. Quando esse ambiente está em equilíbrio, o corpo tende a funcionar melhor. Quando está desregulado, algumas pessoas podem sentir mais desconforto digestivo, alterações de energia e maior sensibilidade ao estresse. Isso não significa que toda a ansiedade vem do intestino, mas significa que o intestino pode participar da conversa. A comunicação entre barriga e mente também pode ser influenciada por hábitos do dia a dia. Pouco sono, muito estresse, comer muito rápido, excesso de estimulantes, ficar muitas horas sem comer, alimentação desorganizada, sedentarismo, rotina corrida. Tudo isso pode deixar o corpo mais sensível. E quando o corpo fica sensível, a mente pode interpretar mais sinais como ameaça. É por isso que a ansiedade não se resolve apenas pensando positivo. Às vezes a mente precisa de cuidado, mas o corpo também precisa. É importante entender uma coisa: sentir ansiedade no estômago não é fraqueza, não é frescura, não é falta de força de vontade. Seu corpo está tentando se comunicar. Às vezes ele está dizendo: estou sobrecarregado, estou em alerta, estou sensível, preciso de cuidado. O problema é que muita gente briga com o próprio corpo, sente vergonha, se culpa, tenta ignorar. Mas quanto mais você trata o corpo como inimigo, mais ameaçadoras as sensações parecem. O primeiro passo é parar de lutar contra cada sinal e começar a escutar com mais calma. Uma forma simples de ajudar é acalmar o corpo antes de tentar convencer a mente. Porque quando o corpo está em alerta, a mente dificilmente acredita em frases bonitas. Então comece pelo básico. Respire mais devagar. Solte os ombros. Relaxe a mandíbula. Coloque uma mão na barriga. Perceba o ar entrando e saindo. Você não precisa forçar nada. Apenas sinaliza ao corpo: agora não preciso lutar. Quando o corpo recebe sinais de segurança, a mente pode começar a desacelerar. Outra técnica é observar sem transformar a sensação em desastre. Existe uma diferença entre perceber e se assustar. Perceber é: minha barriga está tensa. Se assustar é: isso vai dar errado. Perceber é: estou com enjoo. Se assustar é: vou perder o controle. Quando você observa com calma, cria espaço. A sensação pode continuar ali por um tempo, mas deixa de mandar em toda a sua atenção. Você não precisa gostar do desconforto, mas pode parar de alimentar o medo em volta dele. Também ajuda a cuidar da base: sono, alimentação, movimento, hidratação, pausas, rotina. Nada disso é mágico, mas tudo isso manda sinais para o corpo. Um corpo sem descanso fica mais reativo. Um corpo mal alimentado pode ficar mais instável. Um corpo parado demais pode acumular tensão. Um corpo sempre em pressa pode esquecer como relaxar. Cuidar da base não resolve tudo sozinho, mas dá ao cérebro e ao intestino um ambiente melhor para conversar. E claro, se você sente sintomas intensos, frequentes ou que atrapalham sua vida, procurar ajuda é importante. Dor constante, crises fortes, mudanças persistentes no intestino, perda de peso sem explicação, medo constante de passar mal, ansiedade difícil de controlar. Nesses casos, conversar com profissionais de saúde pode fazer muita diferença, porque corpo e mente merecem cuidado completo. Não é exagero procurar ajuda, é responsabilidade com você. Talvez sua ansiedade não esteja apenas nos pensamentos, talvez ela também esteja nos sinais que seu corpo envia, na respiração curta, nos músculos tensos, na barriga apertada, no intestino sensível, na sensação de alerta que parece surgir do nada. Mas entender essa conexão pode mudar a forma como você se trata. Você não precisa brigar com seu estômago, não precisa ter medo de cada sensação, não precisa achar que está inventando tudo. Seu corpo está falando, e aos poucos você pode aprender a escutar sem pânico, acalmar sem controlar tudo, cuidar sem se culpar. A mente e a barriga conversam o tempo todo, e quando você cuida do corpo, também está cuidando da mente.
Se esse vídeo fez sentido para você, salva para assistir quando a ansiedade aparecer no corpo. E se quiser entender sua mente de forma simples, se inscreva no Mente em Palitos. Nos vemos no próximo vídeo. Seu corpo não é seu inimigo. Ele está tentando se comunicar.